Olá, eu sou o Fábio Romano, terapeuta integrativo, especializado em práticas de gestão de estresse. Tanto o estresse pós-traumático, que é o estresse agudo, quanto o estresse crônico, aquele que a gente vai acarretando, levando ao longo da vida, carregando, ele de forma muitas vezes silenciosa, imperceptível, e quando vem a gente começa com um sintoma aqui, outro ali, e às vezes a gente chama o que é comum, a gente chama de normal. Isso é normal. Nem sempre é normal. E agora nessas fases, nesses momentos de reclusão, que é exatamente o que a gente está vivendo agora, ou em momentos difíceis, seja porque você precisa concluir um curso, ou porque está prestes a sair uma promoção, ou porque você está quase sendo demitido, enfim, ou um problema relacional em relação à vida pessoal, aliás, em casamentos ou filhos, etc. Quando existe um problema mais grave, esses sintomas ficam mais claros, mais evidentes. Mas quando é aquela coisa rotineira, a gente muitas vezes não percebe. E eu atuo tanto em consultório quanto em treinamentos em consultoria. Eu sou sócio da Teamworks, uma empresa especializada em gestão de pessoas, com foco de treinamento em liderança, soft skills, que são as habilidades socioemocionais tão importantes para o desenvolvimento de qualquer um, independente se é no âmbito profissional ou pessoal, porque a gente fala de gestão da comunicação, da fala, da escuta sensível, de comunicação não violenta, desenvolvimento de empatia, compaixão, autocompaixão, são habilidades extremamente importantes para o sucesso de todo mundo, E hoje a gente vai falar um pouquinho de estresse, dando continuidade no vídeo que o Thiago gravou, falando sobre as diferenciações entre estresse, ansiedade, medo, e vamos pegar um gancho aí a partir dessa fala do Thiago, onde ele fala que a ansiedade é aquele medo do futuro, aquele medo que a gente não tem clareza do que é. O medo iminente de algo concreto, real, a gente chama de medo. Mas aquele estado no qual a gente está em alerta, a gente está amedrontado, isso a gente chama de ansiedade. Porque é um medo que não é específico, não tem um foco específico, ele é geral. E por que a gente está a maioria de nós, estamos nesse estado de atenção muitas vezes, estado de ansiedade? Porque o medo em si, ele é um medo, é uma emoção, como todas as outras, que tem uma função muito importante. O medo ajuda a gente a parar e analisar o cenário. Agora, o medo com ansiedade faz muitas vezes a gente ser impulsivo, faz a gente ser reativo, deixa a gente mais nervoso, deixa a gente pavio curto, deixa a gente acelerado, tomando decisões que muitas vezes não são tão racionais e lógicas como a gente tomaria no nosso dia a dia. E de novo a pergunta, por que isso está acontecendo tanto? Qual o cenário? Uma parte desse cenário é o medo da pandemia, o medo da doença em si, a gente está falando do coronavírus. De fato, isso não é uma gripe, isso é para a gente tomar cuidado mesmo. O medo da forma como ele se espalha, onde qualquer um pode ser um potencial transmissor da doença, onde a gente não sabe quem é, quem não é. Então isso é um estado de alerta, você vê as pessoas no mercado, todo mundo distante um do outro, não se encosta, mal se olha, é um clima muito tenso. E isso gera, de fato, essa preocupação, inconscientemente, muitas vezes. Mas não é só isso. A gente tem uma outra questão que é muito importante, que é a reclusão. A gente está fazendo, na história da humanidade, a primeira vez que todo mundo tem que se recolher e ficar em casa. Então, essa quarentena não existe precedentes. Então, primeiro, a gente não sabe como é. A gente não tem o histórico de falar, em tal época, quando eles fizeram a reclusão, de fato, tais e tais sintomas ou percepções ou comportamentos eram comuns. E hoje a gente está vendo isso de novo. A gente não tem isso. Tivemos outras grandes epidemias na história da humanidade, mas esse conhecimento epidemiológico de que essa estratégia de reclusão para evitar o contágio não existia. A gente não sabia disso até então, lá naquelas épocas de peste negra ou gripe espanhola, por exemplo. E por que a reclusão é tão ruim? O ser humano é um animal empático e social. Aliás, para ele ser social, ele precisa de conexões, ele precisa se sentir pertencendo a um meio, de um grupo de pessoas. Agora, para ele se conectar ao ponto de pertencer, ele precisa de uma habilidade chamada empatia. A gente é naturalmente empático, existem mecanismos naturais, biológicos nossos que levam a gente à empatia e, consequentemente, à conexão. E aí, de repente, todo mundo fala, vai para tua casa e não se conecta com ninguém. Então, puxa, eu fico pensando assim, imagina se isso tivesse acontecido há 20 anos, onde a gente tinha uma internet mais
inicial, ainda muito embrionária, sem tantos recursos como tem hoje. Teria sido muito mais difícil. Talvez a gente tivesse descoberto outros mecanismos adaptativos. Mas hoje, o primeiro deles é a internet. Então vamos lá. Como, por exemplo, a gente está aqui disponibilizando esses vídeos e tantas outras pessoas estão jogando coisas lindas na rede para auxiliar as pessoas que estão em casa, né? Aulas de idioma, de instrumento musical, atividade física, yoga, tem uma série de coisas, meditações, inclusive, que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, isso mostra também o quanto o ser humano é solidário, porque a estratégia de sobrevivência nossa principal, diferentemente de que muitos interpretaram equivocadamente a teoria de Darwin, que não é a lei do mais forte, a principal estratégia de sobrevivência nossa é a cooperação. Isso é natural da nossa espécie. E de repente a gente não consegue nem se conectar. Então, isso causa uma estranheza, causa um desconforto, né? Então, essa interdependência nossa está sendo cortada. Então, isso vai contra a nossa natureza. Por isso que gera tanto desconforto, né? A gente é, de fato, um animal gregário, a gente precisa estar em grupo. Então, e aí eu fico pensando, como que a gente sai desse lugar? Já que o medo da doença, somado a esse estado que não é natural, que vai contra a nossa natureza, que é o isolamento, né? Isso está indo contra a natureza do pertencimento e da forma gregária como a gente é. Somando esses dois, leva a gente para a ansiedade. Se a ansiedade é o medo do futuro, a gente fica sempre lá na frente pensando como vai ser, o que vai acontecer, o que vem pela frente, os medos e tudo mais. Isso gera um desgaste emocional muito grande. Deixa a gente num estado de alerta e atenção que não é benéfico para ninguém, né? Então, o que a gente pode fazer a respeito é vir para o centro. Então, primeiro é usar as redes. Então, usa a sua internet para isso. Liga para as pessoas, faça os seus happy hours online com todo mundo, junte seus amigos de forma virtual. Mas isso é saúde. Isso é importantíssimo para a nossa saúde mental. Mas além disso, o que a gente pode fazer para ficar aqui no momento presente? Existem as práticas contemplativas, que vêm das meditações. Então são práticas, atividades que exigem o nosso foco de atenção no momento presente. Tiram a mente do estado de devaneio. Saiu um artigo recentemente numa grande revista de impacto, na Science, de impacto do meio acadêmico médico-científico, que fala que 60% do tempo que a mente está em devaneio, ela está com pensamentos negativos. Isso no estado normal de grandes cidades. Não foi feita essa pesquisa em épocas de guerra ou de pandemias ou de algum alarde ou algum alerta maior do que o dia a dia rotineiro de um grande centro urbano. Então imagina agora como estaria o nosso pensamento aí, né? Então, essa informação é valiosa. Por quê? E aí vem a outra dica. Só vamos se conectar com as mídias, com as informações que vêm das mídias. Eu não estou nem falando daquelas que a gente nem sabe se é fake news ou não e a gente costuma replicar. Estou falando da televisão, que supostamente são informações checadas, a veracidade. Mesmo essas informações vão trazer notícias difíceis para a gente. Então a minha sugestão é, faça a seguinte pergunta. Essa informação vai me agregar? Isso é relevante? Isso vai ajudar nesse meu momento? Ou saber que o número de casos mudou de X para Y não vai mudar a minha vida? Se não for mudar, não se apegue às notícias. Não fique o dia inteiro vendo notícias. Uma vez por dia você pode sentar na frente da televisão, ver o noticiário, se atualizar, pronto, acabou. No máximo 2 vezes, se você tiver muita necessidade, ver de manhã e à noite. Mas ficar o dia todo vendo televisão, vendo noticiários ruins, vai levar a gente para um lugar de estresse muito grande. Muito grande, porque inconscientemente nosso sistema entra em alerta, ele se sente ameaçado, e aí tem todo um mecanismo fisiológico, aí neuroendócrino, que deixa a gente nesse estado de atenção, que também é bem prejudicial para o corpo. Então usar as redes para se conectar, ver poucas mídias sociais, e aí vem as práticas de atenção plena. Atenção ao momento presente, sair desse estado de devaneio. Então como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, é possível, vou falar o contrário, é possível ir para a esteira da academia e correr por 1 hora e pensar em todos os problemas da vida. Porque é automatizado. Então, o que te exige foco de atenção, ou seja, aquilo que não é automatizado, faz com que a sua mente saia do estado de devaneio e fique no lugar do aqui e agora. Então, por exemplo,
um exercício que você nunca fez, um exercício bem difícil, complexo, físico, que eu estou dizendo, que você precise de atenção para fazer o movimento correto. É uma opção. Outra opção é as artes. Você não consegue pintar um quadro pensando em outra coisa. Você não consegue fazer uma aquarela ou preencher até aquele caderno de mandala, colorir as mandalas, sem prestar atenção naquilo. Não, você não vai sair do jeito que você queria. Então, buscar essas práticas. Para alguns é uma jardinagem, para outros é trabalhar com argila, uma pintura, um desenho no caderno, coisa simples. Não estou falando que ninguém precisa ser artista agora, de um dia para o outro. Mas são atividades que te exigem a atenção. E além disso, tem as práticas meditativas. E aí sim a gente está falando de exercícios mentais que treinam a nossa habilidade de manter o foco de atenção num lugar só. Por exemplo, a própria meditação, o mindfulness, ou exercícios de respiração, exercícios de relaxamento. A gente vai gravar outros vídeos, eu vou gravar outros vídeos para vocês, diferenciando cada um deles, explicando melhor e fazendo práticas. Daqui a pouquinho a gente vai guiar uma prática para que a gente consiga sentir como que é essa experiência da atenção plena de viver no momento presente. De qualquer forma, sempre que você tiver uma prática dessas, você precisa ter uma âncora. É um objeto de foco de atenção do qual você vai escolher. Pode ser uma imagem, pode ser um som. Esse som tem que ser cíclico, por isso dos mantras. Não pode ser uma música contínua. Pode ser uma sensação física, uma sensação corporal. Pode ser a sua respiração. Independente de qual for a sua âncora, o que acontece? Toda vez que você for meditar ou fazer uma prática de contemplação, determine bem a âncora e lembre que você vai apenas observar a sua âncora. Você não vai interferir na âncora. Então, se for a sua respiração, não tem certo ou errado. Você não tem que modular a sua respiração, é diferente de exercício respiratório. Você vai apenas observar a entrada e saída do ar. Você vai observar esse movimento, esse mecanismo natural do corpo. Assim como se fosse uma imagem, você não ia interferir. Então você vai apenas observar. E é difícil porque a nossa mente está o tempo inteiro treinada, desde sempre, a desenvolver hipóteses, a criar soluções, a problematizar as questões e a partir daí trazer soluções. Ou seja, a gente está o tempo inteiro com a mente ativa, com a mente pensante. E a proposta é sair desse lugar da mente pensante e vir para um lugar de observação, onde você consiga observar o todo, apenas observar e contemplar. Isso traz um estado de relaxamento mental. Isso tira a gente desse estado de alerta, de atenção, onde está ativado um sistema, parte do sistema nervoso que é responsável pela nossa sobrevivência. Então vamos para a prática? E esse vídeo é a sequência do vídeo anterior, onde eu expliquei um pouquinho sobre as práticas de contemplação, né? Atividades que tragam a gente para o momento presente, já que a ansiedade leva a gente para o momento futuro, do qual a gente não controla, do qual a gente não sabe o que é, e isso pode gerar angústia, pode gerar um estresse muito grande. Onde existem ferramentas que a gente pode utilizar para sair um pouquinho desse lugar de querer estar lá na frente, ou mesmo sem o desejo de estar lá na frente, a gente acaba ficando lá na frente, com consequências muitas vezes ruins. No vídeo anterior eu expliquei sobre contemplação, atenção plena, meditação, bem brevemente. A ideia agora é trazer um pouquinho de ferramentas mais práticas. Por exemplo, a respiração. Tem dois tipos de atividades que a gente pode fazer na nossa respiração. Existem várias, né? Mas duas principais se a gente dividir em dois grandes grupos. Um é o exercício respiratório, que vem lá do conhecimento dos yogis, lá do conhecimento da medicina ayurvédica da Índia, mais de 4.000 anos, onde eles já conheciam todo esse poder, né? Hoje eles chamam isso de pranayamas, muito utilizado dentro do conjunto do yoga. São exercícios onde você vai modular a sua respiração. Você vai interferir na sua respiração de forma que te coloque no estado de relaxamento. E existem outras práticas de respiração que é a simples observação do momento presente, que é uma contemplação da sua respiração. Isso está dentro também do guarda-chuva de algumas meditações. Nós vamos fazer agora uma prática de exercício respiratório. Não é exatamente um pranayama, mas vai ajudar a gente a focar a mente num lugar só. Esse é o principal objetivo dela. Na verdade, a gente tem dois mecanismos atuando. Um é o foco de atenção mental e o segundo
É um mecanismo fisiológico onde na expiração, quando a gente solta o ar de forma passiva, ou seja, eu não tenho esforço respiratório, eu não faço força para respirar, quando eu respiro desta forma passiva, eu aciono um mecanismo do sistema nervoso que me promove o relaxamento. Então, se eu fico mais tempo expirando do que inspirando, automaticamente eu fico mais tempo no meu mecanismo cerebral do relaxamento. Para a prática, a primeira coisa é a gente achar uma posição confortável. Se quiser apoiar as costas, joga lá o tronco para trás, relaxa as costas no encosto da cadeira. Se você não quiser apoiar, tudo bem. O importante é que você não esteja fazendo força para ficar nessa posição. Ela tem que ser relaxada. O tronco repousa no próprio eixo. Você não precisa fazer força, ficar duro, né? Você não puxa isso para cima. Isso não é sustentável, essa posição. Vai gerar dor, vai gerar desconforto e vai te tirar o foco de atenção do seu exercício respiratório. Então, achando uma posição confortável, quem quiser cruzar as pernas, cruza, se quiser fazer no chão, se quiser ficar na cadeira, o importante, quem ficar na cadeira com os pés no chão, é que os pés estejam inteiros no chão, a sola dos pés esteja no chão. Então, não dá pra gente ficar com o chão aqui e o pé apoiado só uma parte, o pé tem que apoiar tudo, porque senão a gente vai ficar buscando esse contato e vai tirar de novo o nosso foco de atenção da respiração e vai jogar lá para os pés. Isso não vai funcionar. Então, posição confortável, tronco ereto de preferência, pés inteiros no chão ou pernas cruzadas. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma mão no peito e uma mão na barriga. E aí a gente começa a observar como elas se movimentam. Qual das duas se movimenta mais do que a outra? E o ideal, agora a gente vai forçar um pouquinho, que a gente jogue o ar no abdômen. Existe uma respiração chamada respiração em jarra. Imagina que você pega uma jarra de água e coloca, ela está vazia e você coloca a água dentro. Ela começa a ser preenchida do fundo para cima. É essa a ideia. Onde você vai jogar o ar lá embaixo na barriga primeiro e depois no restante do corpo, né, do tronco. Então, vamos lá. Mãos na barriga e uma mão no tronco, no peito e uma na barriga. Conforme você começa a inspirar, a sua mão de baixo, a mão da barriga, se movimenta primeiro do que a de cima. E é fluido, isso é natural, né? Não tem estágios, né? Barriga e peito. Não. Barriga, parte média do tronco, parte baixa do diafragma e a parte alta do peito. E solta da forma que você quiser. O importante é inspirar e expirar pelo nariz. Vai jogando o ar lá embaixo, na barriga. Primeiro na barriga e depois ele sobe. Se você estiver confiante nesse movimento que vem primeiro da barriga e depois do peito, você pode tirar as mãos e continue focando na sua respiração. Vou dar algumas dicas. O queixo, deixa ele paralelo ao solo, então a gente não está nem olhando para cima nem para baixo. Experimente colocar a ponta da língua no céu da boca e abrir um pequeno espaço entre a arcada superior e inferior. Dessa forma você relaxa o maxilar. E continua respirando pelo nariz, jogando o ar lá na barriga primeiro e depois vem subindo. Vocês vão perceber que além da mão de baixo, a mão da barriga se movimentar primeiro, ela se movimenta mais do que a de cima, geralmente. Porque quando a gente está ansioso, a gente tende a jogar o ar aqui em cima e o movimento fica subindo e descendo e não para frente. Então, a ideia é mudar esse padrão respiratório, jogar o ar lá embaixo. Queixo paralelo ao chão, língua no céu da boca, dentes separados, né? Arcada superior e inferior relaxada, separada. Feche os olhos simplesmente para diminuir a quantidade de informações que você tem. E vá observando a sua respiração, que a gente chama de abdominal ou diafragmática. E uma vez confortável aí no seu próprio corpo, tranquilamente fazendo essa respiração que vai primeiro na barriga e depois no peito, ainda de forma empírica, comece a soltar o ar mais devagar.
sem esforço, sem força. A sua expiração é mais suave, mais gentil. Imagina que você tem agora mais tempo para soltar o ar do que você teve para inspirar. Então fica mais fácil soltar o ar. Mantendo a respiração na barriga e a expiração mais lenta do que a inspiração. Toda vez que a mente se distrair, volte para a sua respiração. Com gentileza, sem se autocriticar. Fala, opa, pensei em alguma coisa. Volta para cá. Respiração em jarra, preenchendo primeiro a parte de baixo da jarra, ou seja, a barriga. E depois o peito. E eu solto o ar mais devagar do que eu inspiro. E aí a gente vai abrindo os olhos. A ideia é que você pegue o seu celular, coloque ele no silencioso, sem vibra, porque vai incomodar, a gente nunca sabe quando ele toca, ou em modo avião, e coloca o despertador. Eu vou fazer 2 minutos de prática. Vai lá, senta na tua posição confortável, dá o start no seu cronômetro e ele vai te avisar daqui 2 minutos. Você não precisa ficar pensando nisso. Põe um alarme daqui 2 minutos, para que você não fique com parte da sua atividade mental focada no tempo. Não, você está inteiro focado na sua respiração. E pratica diariamente. Depois de um tempo, de alguns dias de prática, isso vai variar de pessoa para pessoa, isso vai ficar fácil. Aí você adiciona mais 1 minuto. Novamente, continue treinando 3 minutos, por exemplo. Ficou fácil? Acrescente mais 1 minuto. Treine diariamente. Ficou mais fácil? Adicione mais 1 minuto. Ou não precisa. Fala, bom, eu vou treinar todos os dias ou várias vezes ao longo do meu dia 5 minutos de prática de atenção. Mas não começa com 5 minutos. A chance de a gente se frustrar é muito grande. E aí vem aquelas coisas do tipo, isso não serve para mim, eu não sei meditar, nada. Não é só uma questão metodológica. Comece com 1 ou 2 minutos no máximo. Pratique todos os dias. A frequência com que você pratica é muito mais importante do que o tempo que você permanece na prática. Isso vale para qualquer atividade meditativa. Então, todos os dias um pouquinho, 2 minutinhos. Conforme você vai ficando confortável, você adiciona 1 minuto. Não precisa fazer longas práticas. Se quiser, ótimo. Se não quiser, não tem problema. Tem algumas pessoas que preferem fazer várias vezes ao longo do dia práticas curtas. Também funciona muito bem. Tá bom? A gente vai conversando. Obrigado, um abraço.